RFI Convida. Luísa Ramos. Olá! Hoje a RFI recebe um dos nomes de maior relevância da literatura portuguesa das últimas décadas. Premiada e aclamada em diversos países, condecorada em Portugal e aqui na França, ela é dama e oficial da Ordem das Letras. Também, obviamente, celebrada na Academia Brasileira de Letras e de outros diversos países lusófonos. Chamada de a maior romancista portuguesa dos últimos tempos pela revista francesa Le Point. Ela é destaque, aliás, em diversos outros países, pois sua obra já foi traduzida em vários idiomas, já tendo sido, inclusive, cotada ao Prêmio Nobel de Literatura. A lista de prêmios é extensa. O nome dela é Lídia Jorge, uma lenda viva que nos dá a honra de sua presença aqui nos estúdios da RFI. Lídia Jorge, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigada, eu é que agradeço. São cerca de 30 publicações, se eu contei bem, se eu fiz bem o meu trabalho, sem falar nos contos, poesias, roteiros teatrais, livros infantis, inclusive. Poderíamos falar por horas de toda a sua riqueza de conteúdo. Mas a sua obra mais recente, lançada no ano passado, em português, obviamente, 2022, tem aqui comigo, Misericórdia, que foi lançado em outubro de 2022 e que foi recentemente traduzido para a língua francesa, né? E rapidamente também ganhou diversos prêmios, inclusive quem nos acompanha pelo YouTube da RFI Brasil, a obra Misericórdia, aqui a versão em francês. Você foi premiada, inclusive, Lídia, já muito rapidamente, em menos de um ano, pela Academia, pela Associação Portuguesa de Escritores, né, o Grande Prêmio de Romance e Novela, e após ser traduzido em francês, também já premiado Misericórdia. Como é que foi para você toda essa premiação tão rápida e como foi um pouco, você pode contar um pouco do processo de produção desse livro, de criação? Bem, é uma grande alegria que sinto quando se escreve um livro, aquilo que se pretende, sobretudo quando se publica, é de facto que haja leitores que digam isso disse-me alguma coisa, não é? E quando aparece assim um prémio, ou 2 prémios, ou seja o que for, que mostra que alguém, muitas pessoas o leram e acharam que ele merecia, enfim, a pessoa diz que trabalhou para alguma coisa e que foi bom partilhar aquilo que foi o seu imaginário com os outros, não é? Este livro é um livro muito particular, um livro que nunca escrevi um livro assim, também nunca mais escreverei um livro assim. Ocupa um lugar muito especial porque Misericórdia é um livro que eu nunca imaginei que iria escrever. Exato, é isso que eu queria perguntar. Como ele é uma homenagem à sua falecida mãe, que foi uma das primeiras vítimas da Covid, né, no sul de Portugal, como foi para você escutar, né? Porque foi um material de áudio que você precisou escutar e reescrever. Como foi para você esse processo? Foi difícil separar a autora da filha? Não foi difícil, acabou por ser fácil. No princípio eu não sabia bem o que fazer, porque o título era demasiado exigente e demasiado solene, e demasiado religioso, filosófico também, não sabia bem o que fazer com isso, mas quando comecei a juntar os elementos que tinham desse último ano da minha vida, eu pensei que poderia fazer uma homenagem não a quem tinha partido, mas a quem de ter partido tinha ficado. Isto é, a força que a pessoa que no fundo inspira esta personagem que aqui está, demonstrou perante a vida, a curiosidade que teve até ao fim da vida, a curiosidade tão intensa que queria saber como é que ia passar-se aquela doença, o Covid, o que era aquilo, aquilo seria o fim do mundo. A pessoa queria ver, tal e qual como a personagem está aqui, não é? Queria ver até ao fim como é que era. Alguém que não se entrega, alguém que tem alegria de viver e de ver nos outros o prolongamento da sua própria vida. Alguém que inclusive olha para uma jovem que vai ser mãe solteira e que vê nela aquilo que foi a força que ela teve no passado e que, portanto, vê nos outros aquilo que é a razão da sua existência. Uma personagem, foi assim que eu a concebi, porque correspondeu a uma realidade, que se sente um nó essencial naquilo que é a corda da vida dos outros.
outros também. Então, se a princípio foi difícil eu juntar, perceber como é que iria fazer, como é que eu iria fazer essa homenagem, não só a ela, mas às mulheres da sua geração, que tiveram um papel fundamental na mudança da vida dos filhos, que foi não terem apenas 4 ou 3 anos de instrução e, no entanto, chamarem para os filhos uma instrução superior, fazerem deles alguém separado, digamos, daquilo que eram os trabalhos primitivos e pô-los a produzir e a ser pessoas com outro tipo de utilidade da vida. Foram elas, não é? As mulheres da sua época. Então, eu escrevi este livro como, digamos, falando da capacidade de resistência, da capacidade de alegria, da capacidade de manter o respeito pela juventude e perceber como é que essa juventude, no fundo, prolonga aquilo que foi o passado como uma bandeira para o futuro. Fica claro na delicadeza da escrita que ela sempre te apoiou no seu caminho de escritora, né? E essa obra, apesar de ser uma obra póstuma, uma homenagem póstuma, ela não tem nada de tristeza, não tem nada de mórbido. Como foi transmitir essa alegria, essa delicadeza para as palavras do livro? Foi bom quando eu acabei por encontrar, digamos, o tom, a voz dela. Eu senti que estava, aquilo que podia ser um luto, eu estava a transfigurar em alguma coisa que poderia ser uma partilha. E transformar o luto em partilha é bom, porque o facto de poder mostrar como nesta casa fechada se aconteceu uma espécie de batalha pela vida, deu-me força, deu-me uma espécie de noção de triunfo à medida que eu ia criando as páginas e que ia vendo como eu podia reconstituir esse último ano, as conversas que teve, os acontecimentos que poderiam ter acontecido. Na verdade, há uma parte, eu devo sublinhar, que é, digamos, que é ficção, isto é, alguns elementos, eles não aconteceram todos nesse ano. Eu fiz avançá-los, mexi neles, não é? Porque nós temos essa capacidade de fazer mover espaços, de fazer mover e alterar as conversas que se produziram ao longo de muito tempo e fazer uma síntese, não é? Mas à medida que isso ia acontecendo, que eu juntava os pequenos poemas àquilo que eram os seus dias, ao juntar tudo isso eu tive a ideia de que atingia uma harmonia, de que oferecia uma harmonia à sua vida e que havia uma espécie de entendimento, não é? Um entendimento que é mais do que, digamos, mais do que estético. A parte estética era fundamental, mas foi essa parte estética, aquilo que é a construção propriamente do livro e a cariação das palavras próprias para descrever as situações. À medida que isso ia acontecendo, eu tinha a ideia de que estava a prestar essa homenagem de sentido à vida, que no fundo era aquilo que me pareceu que ela acabou por ter e que eu vi muitos amigos dela e pessoas que estavam com ela terem também. Exato. Você mencionou que ela estava numa casa, uma instituição para pessoas de idade lá em Portugal, né? O livro, em alguns momentos, parece que critica isso, mas eu vi uma entrevista sua em que você diz que não é sua intenção fazer nenhum tipo de denúncia das instituições para idosos de Portugal. Mas você acha que isso pode, de alguma forma, levar luz a essas instituições, se isso possa ajudar de alguma maneira? Sim, eu acho que sim, porque não foi minha intenção, de facto, fazer uma denúncia, mas foi antes, o que eu quis antes foi mostrar a batalha pela vida que existe nesses sítios, mas naturalmente que ao reconstituir aquilo que é a vida diária de uma dessas instituições, consegui, penso eu, sem ser minha intenção, mas acabei por descrever situações que acontecem e que são penosas e que merecem ser corrigidas, que o futuro com certeza as corrigirá. Aliás, que eu penso mesmo que os administradores deste tipo de instituições sabem que estão errando, mas está muito difícil de ultrapassar, porque a questão é o sistema económico em que se vive, em que
no fundo, pessoas que precisam de um super cuidado, estão sendo assistidas por pessoas que elas próprias são marginais na vida, porque estão sofrendo muito, em geral, muitos imigrantes, que são os cuidadores, e raparigas e rapazes imigrantes, que ganham pouquíssimo quando o trabalho que lhes é pedido é de uma delicadeza, é de uma exigência enorme. Mereceriam ser inclusive formados, não é? E não têm a formação. Portanto, são lançados para um trabalho que é duro e que é exigentíssimo e, no entanto, mal pagos e sem preparação. Portanto, se este livro, de algum modo, também nesse lado, pode ajudar, e parece que, pelo menos em Portugal, isso tem acontecido, que as pessoas relacionadas, digamos, com este tipo de instituições me têm falado muitas vezes, e umas vezes achando que eu fui dura, que não se passa assim, porque de facto pode-se criticar muito, mas em princípio estas instituições são sítios de grande fraternidade. Claro que, como tudo, somos tocados por aquilo que é errado, aquilo que acontece, que não acontece bem, o facto, por exemplo, de alguém empurrar uma pessoa que não se pode virar na cadeira e nunca se identificar, por mais que a pessoa que vai sendo empurrada pergunte quem é que me empurra, e não a ouvir a voz de trás, é de uma crueldade sem nome, não é? Mas são casos que acontecem. De uma maneira geral, as instituições estão a prestar um grande serviço e pela minha experiência, julgo que são locais de grande fraternidade e de grande apoio em relação às pessoas. Não só às que estão lá, como também às famílias que sabem, ao menos, que entregam os pais, os familiares, em lugares seguros para poderem trabalhar, para dar voltas à sua vida, não é? Claro, claro. E, Lídia, em geral, as suas obras trazem muito forte as personagens femininas, como a Misericórdia, com a sua mãe, Dona Maria Alberta, como personagem principal dessa obra. Mas em outras diversas obras você também sempre traz a temática da feminilidade, das mulheres fortes. Você diria que a sua obra é essencialmente feminista? Como sabe, há vários tipos de feminismo, não é? Há um feminismo aquilo que se chama o segundo feminismo, é um feminismo marcial, foi um feminismo marcial. Hoje eu não me coloco nessa posição, eu coloco-me numa outra posição, que é olhar para as mulheres como figuras que merecem uma atenção maior, porque elas estão na escala social desprotegidas. É porque são seres mais desprotegidos, é porque são seres, digamos, muito mais fragilizados perante as instituições, perante os poderes públicos, são muito mais desapoiadas. É por isso que digamos que elas entram, porque interessam-me os seres humanos que precisam do empréstimo de uma voz. E, de facto, as mulheres precisam. Foram caladas durante séculos e séculos e séculos na nossa cultura, não é? Continuam a ser caladas, sem voz e veladas em tantas culturas. Portanto, escrever sobre isso é natural, digamos. Portanto, eu não tenho uma visão militante de dizer eu agora vou escrever sobre Dona Alberti porque ela é mulher. Não, é por naturalidade. Só que resulta daí um conhecimento e uma demonstração de que, de facto, ela é capaz de saber e foi capaz, por exemplo, de manter uma maternidade isolada, sozinha, sem apoio, e foi capaz de a defender até ao fim, não é? Inclusive a personagem brasileira que aqui está, chamada Lili Munde, que é aquela que serve de espelho para a vida da Dona Alberti, aquela que no final fica grávida, ela vê o ventre rotundo através da janela e ela pensa, aquela sou eu, não é? Essa fraternidade entre as mulheres que sabem como é que é, por exemplo, o apelo da maternidade, não é? Que sabem como é que é ter de se calar, gerir a família, tudo aquilo que continua a ser
muito próprio das mulheres, por mais que a gente queira que os papéis sejam idênticos, na verdade, cada pessoa está talhada ou pelo menos inclina-se mais para um lado, não é? E, na verdade, nas mulheres, a grande maioria das mulheres tem essa atenção miúda, silenciosa, para aquilo que, de facto, é a relação pais, mães, filhos, e geram a família, e são tratadoras da família, e são capazes de se dividir o seu dia em imensas tarefas para acudir a todos os cantos, não é? Portanto, é impossível uma mulher, uma escritora, não ser atenta, não estar próximo daquilo de que ela própria na vida, no fundo, faz, não é? Portanto, quando me pergunta, como me perguntou, se o meu livro é feminista, é profundamente feminino, digamos, é profundamente a favor, digamos, de que se dê voz às mulheres que no fundo a querem ter. Que lindo. E desde o seu primeiro romance, de 1980, O Dia dos Prodígios, que você vem, dos Prodígios de 1980, exatamente, que você vem surpreendendo a academia e, enfim, ganhando muitos prêmios. O que nós podemos esperar para 2024 de Lídia Jorge? Bem, o meu trabalho. Que eu vá trabalhar, que eu continue a trabalhar. Nunca se sabe quando é que um livro se acaba, não é? Nunca se sabe o que é que vai acontecer, mas, na verdade, eu estou a trabalhar porque não posso parar. Esta é a minha vida. E faço digamos, não sei fazer mais nada. Se, por acaso, não sei fazer bem isto, então não sei fazer nada, porque é aquilo, digamos, a que eu dou inteiramente a minha vida. E, portanto, vamos ver. Tá certo. Bom, muito obrigada, Lídia, pela sua presença aqui nos estúdios da RFI hoje. Foi uma grande honra recebê-la e sua enorme generosidade e o seu tempo. Muito obrigada. A RFI Convida fica por aqui. Até a próxima.